Vamos continuar nosso estudo de postulados, né, e transformações de Lorentz. Para isso, vamos supor um sistema S, no qual eu tenha um pulso de luz emitido no instante t igual a zero na sua origem. Vou chamar essa coordenada aqui de x, essa aqui de y, essa aqui de z, essa aqui é a minha origem. E no sistema S', vamos supor que ele caminhe com uma velocidade relativa v ao longo do eixo x. Então esse aqui é meu x', y', z'. Eu tenho uma velocidade relativa nessa direção. Então vamos supor que o pulso de luz seja emitido quando as origens forem coincidentes. E eu quero descrever esse pulso nos dois sistemas. Então no sistema S, fica claro que eu tenho uma onda esférica se propagando a partir da origem e o raio dessa onda é ct, velocidade da luz vezes o tempo. E aí então a equação que descreve isso é essa aqui. O raio aqui de uma superfície esférica, né, tem que ser ct, então x2 mais y2 mais z2 é igual a ct. Isso é o mesmo que escrever c2t2 menos x2 menos y2 menos z2 é igual a zero. Como que a gente pode descrever isso no sistema S'? No sistema S', que tem essa velocidade então v em relação a S, ela tem origem coincidente com a de S quando ocorre o pulso de luz, né? Em t igual a zero, t' é igual a zero e eu tenho o pulso de luz. Então os dois sistemas eles devem medir a mesma velocidade da luz, isso pelo postulado 2. Né? Então a velocidade da luz não depende do referencial inercial. No outro referencial inercial, a velocidade também é c. Então ele vai ver uma onda esférica se propagando a partir do seu centro, da mesma forma que no sistema S. Então essa equação aqui, ela vai preservar a sua forma. Ela é a mesma, né, no sistema S e no sistema S'. Notem a importância do postulado, né? A velocidade da luz é a mesma nesses dois referenciais. Tá? Então a gente vai ver agora que essa invariância, ela é garantida pelas transformações de Lorentz. Alternativamente, eu poderia deduzir as equações de Lorentz a partir dessa invariância. Mas vamos fazer o caminho de mostrar que essa quantidade de fato é invariante quando eu faço as transformações de Lorentz. Né? Para isso, vamos supor que eu tenha que analisar essa quantidade aqui, C2 dt2 menos dx2 menos dy2 menos dz2 no sistema S, né, que é uma quantidade obtida a partir, como essa aqui, né, é a mesma coisa, tomando então um dt, né, colocando o tempo agora diferente de zero, o tempo de propagação do pulso. Então eu tenho um t menos um t0, que é um dt. Aí eu tenho um x menos um x0, que é um dx, um y menos y0, que é um dy. Então eu vou analisar a invariância disso aqui, mostrar que isso é invariante por transformações de Lorentz. Então como que a gente faz? Eu faço as transformações de Lorentz inversas, que são escritas assim, ó. Dx é dx' menos v dt', dividido pela raiz de 1 menos v2 sobre c2. dy é dy', dz é dz', e dt é dt' menos v dx' sobre c2 dividido pela raiz de 1 menos v2 sobre c2. Então eu substituo isso na minha expressão. Então eu vou ter o seguinte, ó, c2 dt2 vai ser o quadrado disso aqui, isso ao quadrado, menos dx2, então dx é o meu dx', menos v dt',
sobre a raiz V2 sobre C2 menos dy' ao quadrado menos dz' ao quadrado. Aqui eu transformei dy em dy', dz em dz'. Então, quando eu parto daqui, né, eu obtenho isso aqui. Então, num sistema, isso aqui é igual a zero. Aí eu quero ver agora como fica essa equação no sistema S'. Então, transformei tudo para as coordenadas em linha. E agora eu vou desenvolver essa equação. Então, eu vou ter um termo em dt' ao quadrado, que é esse aqui. Dividido pelo quadrado aqui, que é 1 menos V2 sobre C2. Então, eu certamente tenho esse termo. O quadrado de dt' aparece aqui também, então vou colocá-lo como menos, tenho esse menos aqui, V2 dt' 2 dividido por 1 menos V2 sobre C2. Isso é tudo que envolve o quadrado de dt'. Aí vou colocar aqui então mais tudo que envolve dx' ao quadrado. Então tenho aqui ó, C2 e C4. Então eu vou ter um V2 sobre C2 desse termo, dx' ao quadrado, dividido por 1 menos V2 sobre C2. Vou ter um outro dx' ao quadrado aqui, que vai ser menos dx' ao quadrado sobre a 1 menos V2 sobre C2. Isso aqui é tudo que tem dx'. Depois eu tenho um dy' ao quadrado, eu tenho um dz' ao quadrado e tem os termos cruzados desse termo e desse que facilmente a gente vê que vai cancelar. O denominador é o mesmo. Aqui eu vou ter um dx', um C2 com esse C2, você vai cortar, e um V2 aqui, e um V, né? E o produto dx', dt'. Aqui é a mesma coisa, dx', dt', vou ter um V, o denominador é o mesmo. Né? E esse aqui vai ficar com um sinal menos e menos mais, né? E esse aqui vai ficar com um sinal menos. Então a minha conta se reduz a essa aqui. E aqui então a gente põe em evidência o C2 dt2, dt' 2, e vê que o que sobra aqui é 1. Né? Sobra 1 aqui, ó, menos, como eu pus o C2 em evidência, aqui fica V2 sobre C2. E o denominador é justamente 1 menos V2 sobre C2. Então isso aqui vale 1. Aqui eu vou colocar em evidência o menos dx' 2. E aí o que sobra? Eu vou ter aqui um denominador, 1 menos V2 sobre C2. O dx' aqui então aqui vai ser 1. E aqui eu vou ter então, como eu pus menos, aqui é mais, vai ser menos V2 sobre C2. Da mesma forma, então aqui ficou igual a 1. Menos dy' ao quadrado, menos dz' ao quadrado, igual a zero, né, porque a equação que eu parti era isso, igual a zero. Então, observa que eu tenho a mesma equação no sistema linha e no sistema S, no sistema S e no sistema S', mostrando que essa quantidade aqui é invariante quando eu faço uma transformação de Lorentz. Isso dá o caminho para a nossa interpretação geométrica. Então a geometria entra aqui. Como que a geometria entra? Olha, eu vou pensar numa geometria de superfícies para fazer uma analogia. Quando a gente tem superfícies, a gente define lá uma chamada primeira forma fundamental, que é um invariante, que é chamado de ds, eu vou chamar de i aqui, vou definir como um dx escalar dx. Então, quem que é o dx? Olha, vai ser o seguinte, eu construo um espaço de parâmetros, vou chamar uv, e faço um mapeamento desses parâmetros através de uma função x, que é um x então de u e v, que a cada ponto aqui do meu espaço de parâmetros me leva no espaço aqui x, y, z, e vai construir então a minha superfície. Então, variando u e v, eu construo a minha superfície através desse mapeamento. Pensem em uma dimensão, quando eu tenho um parâmetro só, chamar só de u, ou vou chamar de t. Se eu tenho um mapeamento x de t, eu construo um arco no espaço, que é a minha trajetória, né? X de t.
Com um parâmetro eu faço um arco no espaço. Com dois parâmetros e o mapeamento então em termos dele, eu construo uma superfície. E agora eu quero analisar essa quantidade aqui. Então eu calculo dx escalar dx da seguinte forma. Eu faço um x derivado parcial em relação a u, vou usar essa notação, du, mais um x derivada parcial em relação a v dv, e faço o produto escalar disso com isso mesmo. Essa é a conta que dá essa quantidade. Olha o que sai daqui. Vai sair uma forma quadrática em du dv. O primeiro termo é um xu escalar xu du2. Eu vou ter um termo que vai se repetir aqui, que vai ser xu escalar xv. Então vou pôr xu escalar xv duas vezes, com o produto du dv, mais um último termo que é a parte quadrática em dv2. Isso aqui normalmente usa a notação du2 mais 2f du dv mais g dv2. São é chamada de forma fundamental. O que tem de importante nisso? Primeiro, essa forma fundamental é invariante. Segundo, ela serve para medir comprimentos na superfície. Então, é fácil ver como funciona isso, né? Vamos supor que eu queira medir um comprimento entre A e B na minha superfície. Então, eu tenho uma superfície aqui. Quero medir aqui um comprimento ao longo de um arco, né? Então, eu posso fazer assim. Eu parametrizo em termos de t, o u e o v em termos de t. Então, eu vou ter um dx dt escalar dx dt para t variando entre A e B. Então faço isso aqui e elevo a 1/2 aqui. Eu tenho dx escalar dx elevado a 1/2, então eu tenho, é como se eu estivesse pegando um módulo de dx e integrando isso de A até B. Com isso eu tenho um comprimento, né? Então o comprimento ele vai ser dado por essa primeira forma fundamental que tem a ver com esse produto escalar dx escalar dx. E é fácil perceber também que o comprimento não deve depender da maneira como a gente construiu a superfície. Se eu tenho outros parâmetros, vou chamar de θ e φ, e construo um outro mapeamento, um x estrela, que depende então de θ e φ, eu vou com esse mapeamento construir a mesma superfície, né? É só um mapeamento diferente para parâmetros diferentes. Então eu vou ter uma superfície construída da mesma forma. Logo, um comprimento medido nela, né, vai ter que ser o mesmo. Por isso, essa invariância. I é invariante e I mede comprimentos por causa dessa equação aqui. Tá? A invariância a gente pode mostrar, eu vou deixar como exercício, calculando isso aqui, um dx asterisco, em termos então de dθ e dφ, e colocando então θ e φ em termos de u e v. E aí a gente mostra que dx escalar dx é igual a dx estrela escalar dx estrela. Então isso é invariante e isso mede comprimentos, além de ser uma forma quadrática nas nossas coordenadas. Ora, nas transformações de Lorentz nós temos algo semelhante. Nós temos uma forma quadrática nas coordenadas do espaço-tempo, que é dd2, dx2, dy2, dz2. E essa forma quadrática é um invariante também. Esse invariante eu vou chamar de ds2, porque eu vou dizer que ele mede comprimentos no espaço-tempo. E aí eu vou fazer essa analogia com a geometria, definindo aqui o que eu chamo da minha métrica. Então vamos fazer essa analogia aqui. Olha, isso aqui na relatividade e na geometria diferencial eu tinha aqueles coeficientes, né, que eram o xu escalar xu, du2, vou escrever aqui de novo, mais 2 xu escalar xv, du dv, mais xv escalar xv, dv2. Ora, eu posso escrever isso, né,
como um ds2, que vai ser um somatório em índices mini de coeficientes que eu vou chamar de g mini em dxmi, dxni. Olha como é que funciona. Vamos pensar primeiro na geometria diferencial. Se eu defino o g, aí eu vou ter mi e ni indo de 1 a 3. Aí eu defino o G1 como sendo XU escalar XU. O G12 como sendo igual ao G21 e valendo XU escalar XV. E o G22 como sendo XV escalar XV. Então, e todos os outros iguais a zero. Tá? Então, o meu ds2 vai ser o G11. Aí aqui eu tenho dx1, dx1, mais duas vezes, vou colocar o G12, dx1, dx2, mais G21, dx2, dx1, mais G22, dx2, dx2. Aí, desculpa, aqui eu vou colocar mi igual a 1 a 2, né? Porque eu tenho, vou colocar aqui direito, mi 1 e 2, o ni igual a 1 e 2, porque o espaço de parâmetros é 2, né? Eu tenho duas coordenadas que são essas aqui, né? Ou essas aqui. Então isso fica correto, porque nessa notação, né, todos os outros aqui são iguais a zero. Eu identifico o G1 com esse GU, XU, XU. Eu identifico o G12 com isso, assim também o G21 e o G22 como XV, XV. Então, com essa notação aqui, olha, eu consigo dizer que eu tenho um invariante ds2 e quem são meus coeficientes. Então, eu vou representar aqui de novo, omitindo o somatório e assumindo como convenção que eu tenho um somatório implícito no índice repetido aqui em cima e embaixo. Isso eu vou chamar de ds2. Então isso aqui a gente viu que funciona na geometria diferencial. Na relatividade também. Lá na relatividade eu vou ter um g, aí eu vou colocar o mi, variando de 0 a 3 e o ni também. O 0 eu vou identificar com a parte temporal. O 1 com x, o 2 com y, o 3 com z. Então eu vou ficar com um G00, que eu vou colocar como menos 1, um G11 igual a G22, igual a G33, que vai ser igual a 1, e aí eu vou ter um ds2, que vai ser exatamente aquilo, porque vai dar com 0, 0, eu vou ter menos 1, dx0, dx0, o x0 é ct, então eu vou ficar com cdt ao quadrado, mais o G1, que é 1, com dx1 ao quadrado, mais o G22, que é 1, então eu vou ficar com dx2 ao quadrado, mais o 33, que é 1 também, então eu vou ficar com dx3 ao quadrado. Todos os outros são iguais a zero. Então esse ds2, olha, é menos c2 dt2 mais o dx ao quadrado, mais o dy ao quadrado, mais o dz ao quadrado, que é exatamente o que eu queria ter. Esses g's mini eu vou identificar então como a minha métrica. Métrica porque eu vou usar isso para medir comprimentos no espaço-tempo, em analogia com o que eu faço na geometria diferencial, quando eu usei esse dx escalar dx para medir comprimentos ao longo da minha superfície. Então, com essa analogia, eu tenho a chamada métrica do meu espaço-tempo dado por esses g mini, e essa forma quadrática nas coordenadas do espaço-tempo que eu identifico então com meu invariante ds2. Tá? Isso dá o caminho para a gente fazer uma descrição geométrica das equações que nós estamos estudando.